Fala galera, mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos estudar o conceito de interações gênicas e vamos abordar todo o conceito de epistasia, tá? Que é um tipo de interação gênica. Bom, se você gostar dessa aula, você deixa seu like e se inscreve aí, beleza? E lembrando que para quem ficar no final, né, vamos ter um exercício de teste, né, para entender perfeitamente como funciona a epistasia do ponto de vista genético. Tranquilo? Ó, vamos lá. O que são interações gênicas, tá? As interações gênicas são formas em que os genes se comportam, tá? E que demonstra para nós que as características, eles não são controlados por um único gene, geralmente, tá? Nem sempre as características fenotípicas, elas são definidas por um único par. Às vezes, o fenótipo ele é resultado da interação de dois ou mais genes que trabalham juntos para determinar certa característica específica de algum indivíduo, de algum animal, tá? E aqui ó, eu trouxe para vocês o exemplo da crista da galinha, que pode ser rosa, ervilha, noz e simples. Aqui ó, uma fotinha só para vocês verem, tá? E olha só, e essas interações gênicas, elas podem ocorrer por diversas maneiras, diversas formas. E elas são importantes para fazer uma variabilidade genética e permitir a modificação dos indivíduos, tá? O que é a definição, de acordo com a ciência, de interação gênica? Olha só, vou ler aqui. A interação gênica é um processo em que dois ou mais genes de locos diferentes contribuem conjuntamente para a formação de um único fenótipo. Ou seja, dentro do gene nós temos os locos, que é onde ficam os alelos, certo? E alelos diferentes podem trabalhar juntos para definir uma característica, entendeu? E olha, eles podem ser resultado de duas formas. Eles podem seguir uma distribuição independente, que é quando os genes envolvidos, né, estão em cromossomos opostos, né, e eles sofrem a lei, né, eles sofrem segundo a lei de Mendel da segregação independente. Ou seja, a herança desses genes não influencia pelo local do genoma, entendeu? Agora, as alterações no produto gênico. Os genes interagem por meio de seus produtos, né, que são as enzimas, as proteínas, e influencia no genótipo final. Então, como que esses genes vão se expressar nos indivíduos? A mistura desses alelos, desses genes, é através das proteínas que eles fazem, entendeu? Ó, vamos lá. Continuando aqui. Epistasia, que é o fenômeno gênico que nós vamos estudar. Ele é um tipo mais comum e o mais estudado, tá? Que é o fenômeno da epistasia, tá? Ela é uma forma que envolve a junção conjunta de dois genes não alelos, ou seja, genes que não ocupam os mesmos locos no cromossomo homólogo, tá? E é o seguinte, a epistasia, ela é um fenômeno em que nós temos um gene epistático e um gene hipostático, tá? O gene epistático é um que vai inibir o hipostático, entendeu? Então nós vamos ter um gene que ele não vai expressar características diretamente, ele vai expressar através da inibição de um outro gene, que é o caso do gene hipostático, tá bom? E existe dois tipos de epistasia, tá bom? Que é o caso da epistasia dominante e a epistasia recessiva. Bom, mas para a gente entender isso melhor, né, porque fica muito vago se eu só explicar assim para vocês o que é epistasia. Então, eu vou simular aqui um exemplo, tá bom? Para vocês verem como funciona. Vamos começar falando de uma epistasia, vou até colocar aqui no cantinho, ó, epistasia dominante. Epistasia dominante. Beleza? Então, esse vai ser o exemplo de epistasia dominante. E nós vamos estudar aqui a cor da joaninha, por exemplo. Cor joaninha. Bom, a cor da joaninha. Vamos supor que ela tem um grupo, aqui ó, que é o azão azinho, né? O azão, ele vai definir uma joaninha verde, tá? Então, se a joaninha tiver o azão, ela vai ser verde. Se ela tiver o azinho no seu genótipo, ela vai ser vermelha. Vermelha. Ó, galera, desculpa a letra aí, tá? Vocês fazem um esforço também. Agora, no outro conjunto de genes dela, vai ser o Bzão,
conjunto de alelos, né? Vai ser o Bzão, que esse aqui, como ele é dominante, percebe que o epistático, ele vai ter que estar no dominante. Então, esse aqui vai ser o gene epistático. Ó, epistático. E quando acontecer a inibição desses dois outros alelos aqui, ó, desses dois outros genes, ela vai ser branca. Beleza? Então, ocorreu a inibição, ela vai se tornar branca. Então, ele se expressou através da inibição de outros dois fatores, sendo ele dominante, porque nós estamos falando da epistasia dominante. E agora, o Bzinho aqui, ó, ele vai permitir a cor. Como assim permitir a cor? Ele não vai inibir aqueles genes ali de cima, entendeu? Então, ele se expressa permitindo. Então, olha só. Vamos agora entender os possíveis genótipos. Para ela ser verde, olha só. Como teria que ser para ela ser verde? Ela obrigatoriamente teria que ter um A. Você concorda, né? Ela teria que ter um A, porque para ela ser verde, ela tem que ter o Azão. E o outro não importa. Não importa. Por quê? Esse aqui, estando ali ou não, ela vai continuar sendo verde, porque esse é dominante em relação ao Azinho. Correto? E aí, olha só, para ela continuar sendo verde, ela não pode apresentar o alelo epistático, porque senão ela vai ser branca, entendeu? Então, ela tem que ter, obrigatoriamente, ser Bzinho, porque senão ela se tornaria branca. Se aqui fosse um Bzão, ela seria branca, entendeu? Porque ele ia ser epistático em relação a esse e ia ser dominante em relação ao Bzinho. Epistático em relação ao Azão e o Azinho e dominante em relação ao Bzinho. Acho que deu para entender, né? Agora vamos lá. O vermelho, ó. Vermelho. Como que ela faria para ser vermelha? É o seguinte, para ela ser vermelha, ela tem que ser Azinho. Porque se ela fosse Azinho, Azinho, ela seria verde. Então, para ser vermelha, tem que ser Azinho. Então, Azinho. E para ela ser vermelha, ela não pode ter o Bzão. Então, lembre-se disso, porque se tivesse o Bzão, ela seria branca. Então, tem que ser Bzinho de novo. Bzinho. Compreende? Agora, para ela ser branca, olha só. Para ela ser branca, não importa qual vai estar aqui, ó. Não importa, porque este é inibidor desses dois. O B vai inibir, então não importa. Mas agora, se ela tiver um Bzão, não importa também se ela vai ter ou não um Bzinho ou um outro Bzão aqui. Esse Bzão aqui já é suficiente para fazer ela ficar branca. Tranquilo? Então, esse foi um exemplo de epistasia dominante, quando o alelo dominante é o gene epistático. Deu para compreender? Agora, olha só, nós vamos entender agora uma epistasia, deixa eu só apagar aqui, ó, uma epistasia do tipo recessiva, inclusive é a mais comum. Ó, epistasia recessiva. Vai ficar assim, não tem problema não. Olha só, é o seguinte, dessa vez, para a gente estudar a recessiva, nós vamos ver a cor da vaca, tá bom? Vai ser a cor da vaca. Ó, cor da vaca, tá? Ó, nós temos um gene, um alelo, né? Alelo Azão, alelo Azinho, alelo Bzão e alelo Bzinho, correto? Só fazer a setinha aqui, ó, para a gente entender melhor. Lembrando, né, que agora, como a epistasia é recessiva, ela obrigatoriamente tem que estar no alelo recessivo. Eu estou escolhendo o B, mas podia ser no A também, tá? Só estou fazendo no B porque, sei lá, eu quis assim. Então, o A, ela vai ser uma vaca marrom. Aqui no Azinho, ela vai ser cinza. Isso é tudo arbitrário, tá, galera? Só estou fazendo para vocês irem entendendo. Agora, se ela for Bzão, ela vai ser preta. E se ela for Bzinho, né? Opa, falei errado, hein? Aqui, ó, vai ser permissão de cor. Ela vai ser permitida. Ou seja, não vai inibir esses dois. Agora, se ela for Bzinho, aí vai ser epistático, né? Epistático. E aí, se ela for epistática, ela vai ser preta.
Então, a cor preta, ela só é expressa fenotipicamente se o Bzinho inibir esses dois e esse daqui, entendeu? Então, vamos lá. Os possíveis fenótipos agora. Genótipos, possíveis genótipos. Para ela ser marrom, o que tem que acontecer para ela ser marrom? O marrom é A, então ela tem que ser A. E o outro independente, não importa. Mas ela pode ter um Bzinho? Não pode, porque senão vai acontecer uma epistasia, certo? Então ela tem que ter esse Bzão aqui, ó. Bzão aqui. E o outro não importa. Porque, como ele é recessivo, né? Esse aqui é dominante sobre esse. Então, se tem esse Bzão, ele vai permitir que tenha cor. Entendeu? Então, para ela ser marrom, este é o genótipo. Para ela ser cinza, o que teria que acontecer para ela ser cinza? Para ela ser cinza, ela tem que ser azinho, azinho. Ó, azinho, azinho. Porque se tiver um azão, ela vai ser marrom. E ela vai ter, obrigatoriamente, que ter um Bzão, porque senão vai ser inibido. E o outro não importa, porque o Bzão, ele é dominante em relação ao recessivo, que é o epistático, tá? Agora, para ela ser preta, olha só para ela ser preta, hein? Para ela ser preta, não importa se ela seria marrom ou cinza. Se ela tiver Bzinho, ela obrigatoriamente vai ser preta. Por quê? O Bzinho é epistático e ele inibe esses dois. Epistasia recessiva, quando é no alelo recessivo. Epistasia dominante, quando é no alelo dominante. Tranquilo? Bom, eu acho que vocês conseguiram entender, tá? Acho que ficou bem explicado, acho que dá para entender direitinho aí. Olha só, agora eu trouxe para vocês fazerem um exercício, que é um exercício padrão, basicamente, desse tipo. Só um minuto. Galera, tive que fazer um corte seco aqui porque eu recebi uma ligação, né? Mas vamos voltar. Bom, esses foram os exemplos, beleza? E vamos continuar aqui. Eu trouxe essa questão para vocês lerem ela e tentarem resolver sem eu, e depois eu vou resolver com vocês, tá? Então pausa o vídeo, tenta fazer e depois a gente corrige. No caso, eu vou continuar corrigindo aqui, né? Continuar normal. Vocês têm que pausar o vídeo. Vamos lá. Cães labradores podem apresentar pelagem chocolate, dourada e preta. Essas cores de pelagem são condicionadas por dois pares de alelos. O alelo dominante B determina a produção do pigmento preto e o alelo recessivo B determina a produção do pigmento chocolate. Outro gene I determina a deposição do pigmento, enquanto seu alelo recessivo Izinho atua como epistático sobre os genes B e Bzinho, determinando a pelagem dourada. Então, o que a gente entendeu aqui? São três cores que nós temos, beleza? E a dourada, essa aqui, eu imagino que seja essa. A dourada, ela vai ser... dourada é essa, né? A dourada, ela vai ser definida a partir da epistasia do Izinho, tá? Então, um caso de epistasia recessiva. Vamos lá. Uma fêmea chocolate foi cruzada com um macho dourado e tiveram 3 filhotes, um de cada cor, igual da foto. O genótipo do macho dourado e do filhote preto são, respectivamente, o quê? Vamos dar uma olhada, então, para a gente fazer aqui. Primeiro, vamos anotar as informações. Então, olha só, vamos lá. Quem tem o alelo B, a gente leu ali agora, que é preto. Nossa. Preto. Quem tem o alelo Bzinho, a gente leu que é chocolate. Agora, quem tem o Izão é o que faz nada, né? É o que permite cor. É o permite. E o Izinho é o epistático. Aqui, ó. É o inibidor. E quando é inibido, a cor do filhote é o quê? Dourado. Beleza? Olha só, nós sabemos que a fêmea, ela é chocolate, né? Fêmea falou que é chocolate. Enquanto o macho, ele é dourado. Tranquilo?
E tiveram 3 filhotes. Esse cruzamento teve 3 filhotes. 1, 2, 3. O preto, o dourado e o chocolate. Então, preto, dourado e chocolate. Então, essas são as cores dos filhotes deles, tá? Então, vamos lá, vamos começar a entender aqui. Como a fêmea, ela é chocolate, né? Para ela ser chocolate, vamos lá. Deixa eu só fazer uma divisão aqui, ó. A fêmea, né? Ela é chocolate, então eu vou chamar de FC. Para ela ser chocolate, ela obrigatoriamente tem que ser Bzinho. Certo? Para ela ser chocolate, ela tem que ser Bzinho, porque chocolate é recessivo. Então, ó, Bzinho. Tranquilo? Outra coisa, a fêmea, para ela ser chocolate, ela não pode ter um inibidor. Quer dizer, ela pode ter um inibidor, mas ela tem que ter obrigatoriamente um isão que permite a cor dela. Então, já vamos colocar aqui, ó. Tranquilo? Então, beleza. Então, e o outro não importa. Pelo menos por enquanto não importa. Tá? Agora vamos fazer uma análise do genótipo no macho. Ele é macho e é dourado. Então, MD, por exemplo. Então, como ele é dourado, ele tem o inibidor. Então, obrigatoriamente ele é Izinho. E os outros dois aqui, no momento, não importam. Porque se ele é inibidor, essas outras coisas aqui não foram expressadas, foram inibidas. Entenderam? Bom, e o que o exercício pediu, de fato? Ele pediu o genótipo do preto e do pai, né? Que é o chocolate aqui, ó. Entendeu? Que pediu do pai, que é dourado, né? E do preto. Isso que foi pedido no exercício. Então, bora lá. Olha só, o que a gente sabe do filhote preto obrigatoriamente? Para que ele seja preto, ele tem que ter um bezão, né? Tem que ter um bezão. Então, e o outro, né? O outro que vem da mãe é um bezinho. Então, ele tem que ter um bezinho também, correto? Então, esse veio de quem, galera? De quem que vocês acham que esse alelo veio? Se ele é bezão e a mãe só tem bezinho para dar? Veio do pai. Então, ó, já coloca um bezão ali, certo? Outra coisa, hein? O que ele tem que ter para permitir que ele seja preto? Ele tem que ter um isão, né? Ele tem que ter o isão. E o isão veio de quem? Veio da mãe. Porque é a mãe que tem isão. O pai tem o quê? Tem izinho. Então, já coloca o izinho. Você descobriu o genótipo do filhote preto aqui. Entendeu? Agora vamos para o filhote de chocolate. Olha só, o chocolate, para ele ser da cor chocolate, ele obrigatoriamente tem que ser Bzinho. Ó, Bzinho. Ele, para apresentar essa cor, ele tem que ser isão, né? E ele vai ter um izinho do pai. Se a mãe mandou um Bzinho, né? Ela mandou um Bzinho, quem mandou o outro Bzinho desse filhote? O pai. Então, aí, ó, tá aí a resposta da questão, tá? Sendo o pai Bzinho, Izinho, de cor dourada. De cor dourada, né? E o filhote preto, ele é o quê? Bzinho, Izinho, sendo preto. Por que preto? Dominante para preto, dominante para expressividade, né? Então, ó, vamos ver se tem essa opção. Então, vamos ver se tem essa opção, olha só. Bezinho, Izinho. Bezinho. Ué, cadê essa opção, hein? Ah, é essa aqui mesmo, tá, galera? Aqui, ó. Bezinho pro pai. Izinho, porque ele é dourado. E para o filhote, Bezinho, Izinho. Tranquilo? Eu confundi aqui porque eu não estava conseguindo ver direito, a imagem está meio ruim. Mas a alternativa, letra A. Fechou? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se ela foi útil para você, deixe seu like. Beleza? Fui!